Sabe, cada um de nós carrega em seu coração um pequeno quarto de memórias. Nele guardamos palavras não ditas, chamadas não feitas, encontros que nunca aconteceram. E às vezes, esse quarto se torna tão pesado que até respirar se torna difícil. Se você está sentindo esse peso agora, se seus pensamentos voltam repetidamente ao que poderia ter sido feito de outra forma, quero que saiba, você não está sozinho nesse caminho. O sentimento de culpa diante daqueles que já não podem nos ouvir é uma das experiências mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar. Ele chega à noite, quando o mundo inteiro silencia. Ele se manifesta nos pequenos detalhes. Quando você vê o prato favorito da pessoa que partiu, ouve a música que tocou na última viagem juntos, ou passa por um banco onde costumavam sentar lado a lado. Talvez você não tenha conseguido dizer as palavras mais importantes. Talvez a última conversa não tenha sido como você gostaria de lembrar. Ou talvez sinta que poderia ter feito mais. Ser mais atento, notar os sinais da doença mais cedo, passar mais tempo juntos. Esses, se ao menos, tornam-se um refrão obsessivo que o persegue dia após dia. Hoje falaremos sobre como aprender a viver com esses sentimentos. Como transformar o peso da culpa em uma memória luminosa. Como perdoar a si mesmo por ser apenas um ser humano que fez tudo o que pôde nas circunstâncias que teve, com a experiência e o conhecimento que possuía naquele momento. Essa conversa não será fácil, mas ela é necessária. Para você, para sua paz interior, para que possa seguir em frente, guardando no coração o amor e a gratidão por aqueles que partiram. Afinal, o fardo da culpa não é a memória que nossos entes queridos gostariam que tivéssemos deles. Eles gostariam de nos ver felizes, em paz, vivendo plenamente. Vamos juntos percorrer esse caminho, do peso do não dito até a aceitação e a serenidade. Passo a passo, com cuidado e atenção aos nossos sentimentos, aprenderemos a deixar ir aquilo que já não pode ser mudado e a guardar no coração o que é mais importante. Por que o sentimento de culpa em relação aos que partiram é tão forte e fere nossa alma tão profundamente? A razão está no fato de que ele nos priva da possibilidade de corrigir algo. Quando alguém está ao nosso lado, sempre podemos nos desculpar, pedir perdão, mudar nosso comportamento, começar de novo. Mas a morte põe um ponto final nessa possibilidade, e é a consciência da irreversibilidade que torna a nossa culpa tão aguda. Esse sentimento pode se manifestar de diferentes maneiras. Às vezes, ele vem como uma onda gigantesca, fazendo você se sentir como se estivesse se afogando em seus próprios arrependimentos. Em outros momentos, ele fica adormecido nos cantos da consciência, para reaparecer inesperadamente ao ver uma fotografia aleatória ou um objeto familiar. Ele pode se tornar um ruído de fundo constante, acompanhando todos os seus dias, impedindo-o de desfrutar das pequenas coisas e de construir novos relacionamentos. A culpa frequentemente se entrelaça com outras emoções difíceis: raiva de si mesmo, decepção, medo de não ter sido uma pessoa suficientemente boa. Ela pode levá-lo a se punir, negando-se o direito à felicidade ou ao sucesso. Como posso me divertir se ele não está mais aqui? Como posso me permitir descansar se não fiz o suficiente naquela época? Esses pensamentos se tornam uma prisão da qual é difícil escapar. Mas o mais difícil é que o sentimento de culpa pode se tornar uma forma de conexão com a pessoa que partiu. Às vezes, sentimos que, se deixarmos de nos culpar, estaremos traindo a memória do nosso ente querido, esquecendo-o, soltando o último fio que nos liga a ele. E esse medo de perder a conexão nos faz voltar repetidamente às memórias dolorosas. É importante entender que trabalhar o sentimento de culpa não significa esquecer ou minimizar a importância da nossa relação com a pessoa que partiu. Pelo contrário, é uma oportunidade de construir uma nova e mais saudável relação com sua memória. É uma chance de aprender a lembrar não com dor e arrependimento, mas com calor e gratidão pelo tempo que tivemos juntos. E o primeiro passo nesse caminho é reconhecer que seus sentimentos são naturais e compreensíveis, que você não está sozinho em sua dor, que existe um caminho para a cura, mesmo que agora pareça impossível. Em nossa cultura, muitas vezes não é comum falar sobre sentimentos difíceis, especialmente aqueles relacionados à perda de entes queridos. Dizem-nos: o tempo cura, é preciso seguir em frente. Não fique remoendo o passado.
Mas a verdade é que cada um de nós precisa de permissão para sentir a profundidade da sua dor e culpa para poder começar a se curar. É importante compreender que ser imperfeito é normal. Todos nós cometemos erros, dizemos palavras erradas, tomamos decisões que mais tarde parecem erradas. Isso faz parte da natureza humana. Quando éramos crianças, talvez não entendêssemos que nossos pais estavam cansados depois do trabalho e exigíamos sua atenção. Quando éramos adolescentes, poderíamos ter dito palavras duras, das quais agora nos arrependemos. Quando adultos, frequentemente estávamos ocupados com nossas próprias vidas, adiando conversas importantes para depois. Pense na jovem que se culpava por ter visto a mãe pela última vez às pressas, entrando por apenas 5 minutos. Ela não sabia que seria o último encontro. Ou no filho que se recriminava por ter insistido no tratamento do pai em outro hospital, onde ele passou seus últimos dias sozinho. Ele agiu com as melhores intenções, acreditando que lá poderiam ajudá-lo. Nenhum deles poderia prever o futuro. Quando olhamos para trás, parece que os sinais eram óbvios, que deveríamos ter feito algo, mudado algo. Mas naquele momento, não tínhamos o conhecimento que temos agora. Não podíamos saber como a vida se desenrolaria. E é normal não ser onisciente, não ser capaz de prever o futuro, cometer erros às vezes. Permitir-se sentir significa reconhecer que sua culpa é uma manifestação de amor. Você se culpa exatamente porque se importa, porque essa pessoa era importante para você, porque queria o melhor para ela. E esse amor que está por trás da culpa é muito mais significativo e forte do que qualquer erro ou oportunidade perdida. Tente ser tão gentil e compreensivo consigo mesmo quanto seu ente querido falecido teria sido com você. Afinal, muitas vezes, eram eles que sabiam perdoar nossas imperfeições e nos amar exatamente como somos. Quando perdemos alguém querido, algo surpreendente muitas vezes acontece. Nossa memória começa a nos pregar peças estranhas. Ficamos presos nos últimos dias, semanas ou meses, esquecendo os anos que passamos juntos. Tudo de bom, brilhante e alegre fica em segundo plano, dando lugar às lembranças dolorosas e aos arrependimentos. Mas a vida não é apenas um único momento ou evento. É uma longa história tecida de milhares de instantes. Encontros, conversas, cafés da manhã compartilhados, celebrações, dias comuns. É a história de como vocês decoravam a árvore de Natal juntos todos os anos, de como cantavam suas músicas favoritas na estrada, de como se apoiavam nos momentos difíceis. A história de como aprenderam a compreender e aceitar um ao outro, mesmo quando não era fácil. Imagine um álbum de fotos de família. Em algumas fotografias, vocês estão sorrindo e se abraçando. Em outras, talvez nem estejam se olhando. Há imagens de festas e eventos importantes, e há aquelas que capturam momentos comuns, quando vocês simplesmente estavam juntos. Todas essas fotos são partes de uma única história, da sua história em comum. E essa história não se torna menos valiosa pelo fato de conter momentos diferentes. Os relacionamentos entre as pessoas nunca são perfeitos. Sempre há espaço para a alegria e para a mágoa, para o mal-entendido e para a reconciliação. É normal discutir às vezes, cometer erros, discordar um do outro. São exatamente esses altos e baixos que tornam os relacionamentos reais, vivos e humanos. Lembre-se de quantas vezes aquela pessoa que você perdeu perdoou seus erros, aceitou suas decisões, mesmo quando não concordava com elas. Como ela comemorava suas conquistas e o apoiava nos momentos difíceis. Será que uma palavra dita no calor do momento ou uma ligação não feita podem apagar tudo isso? Será que um único instante pode anular anos de amor, cuidado e carinho? Reavaliar um relacionamento não significa idealizar o passado ou esquecer os momentos difíceis. É uma oportunidade de ver a imagem completa, de aceitar todas as nuances da relação. É uma chance de aprender a lembrar não apenas o que poderia ter sido feito de forma diferente, mas também tudo o que foi feito certo, tudo o que foi preenchido com amor e sinceridade. Agora que falamos sobre aceitar seus sentimentos e enxergar o relacionamento como um todo, vamos abordar passos práticos que podem ajudar a iniciar o processo de cura. Não é um processo rápido e cada pessoa o vive de maneira única, mas existem práticas que ajudaram muitas pessoas a encontrar seu caminho para a reconciliação com o passado.
Uma das formas mais eficazes de lidar com a culpa é escrever cartas. Pegue um caderno e escreva tudo o que gostaria de dizer à pessoa que partiu. Não se preocupe com a beleza das palavras ou com a estrutura das frases. Escreva como se estivesse falando com ela em vida. Expresse seus arrependimentos, peça perdão, compartilhe o quanto sente saudade. Essas cartas ajudam a liberar a dor guardada e a dizer o que ficou por dizer. Criar rituais pessoais também pode ser uma parte importante da cura. Algumas pessoas acendem uma vela e passam alguns minutos em silêncio recordando. Outras plantam uma árvore ou flores em homenagem ao ente querido. Algumas preparam o prato favorito dele em datas especiais. O mais importante é que esse ritual tenha um significado pessoal para você e o ajude a sentir-se conectado à pessoa que partiu. Muitas pessoas encontram conforto em fazer algo bom em memória do ente querido. Por exemplo, uma mulher que se sentia culpada por não ter passado tempo suficiente com a mãe devido ao trabalho, tornou-se voluntária em um asilo. Um jovem que se arrependia de ter brigado com o pai antes da morte dele, organizou um grupo de apoio para pessoas com doenças graves. Essas ações não apenas ajudam a lidar com a culpa, mas também dão um novo significado à vida. É muito importante não ter medo de procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta especializado em luto pode ajudá-lo a ver a situação sob outra perspectiva e encontrar um caminho para o perdão. Isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de sabedoria e de cuidado consigo mesmo. A terapia em grupo, ou os grupos de apoio para aqueles que perderam entes queridos, também podem ser um recurso valioso. Lá, você encontrará pessoas que realmente compreendem seus sentimentos, porque passaram por experiências semelhantes. As histórias de superação delas podem se tornar uma fonte de esperança e força para você. Um dos passos mais importantes e curativos no caminho da aceitação é a transformação gradual da culpa em gratidão. Isso pode parecer impossível quando a dor e o arrependimento ainda são tão intensos. Mas é justamente a gratidão que nos ajuda a preservar uma lembrança luminosa daqueles que perdemos. Comece com pequenos passos. Todas as noites, recorde um momento feliz que tenha vivido com a pessoa que partiu. Pode ser um episódio simples, um chá na cozinha, um passeio no parque, uma risada compartilhada. Aos poucos você perceberá que as memórias felizes começam a equilibrar as mais pesadas. Experimente criar um álbum de gratidão. Não precisa ser físico, pode ser apenas uma lista no celular ou uma pasta especial com fotos. Anote tudo pelo que você é grato a essa pessoa. O que ela lhe ensinou? Que valores transmitiu? Que tradições deixou como legado? Talvez, graças a ela, você tenha aprendido a cozinhar um prato especial, descoberto um gosto musical ou adquirido habilidades valiosas para a vida. Muitas pessoas encontram conforto em continuar o trabalho de seus entes queridos ou em realizar seus sonhos. Uma filha que se culpava por não ter mostrado ao pai suas conquistas na música, agora ensina em uma escola infantil e, sempre que olha para seus alunos, sente que o pai teria orgulho dela. Um filho que lamentava não ter terminado a restauração de um carro com o pai, concluiu o projeto e agora usa o veículo para ações de caridade. É importante lembrar que transformar a culpa em gratidão não é uma traição à memória do ente querido, nem uma tentativa de esquecer os momentos difíceis. É um desenvolvimento natural da relação com a lembrança dele. É uma maneira de manter o vínculo, mas de torná-lo algo que apoia e fortalece, em vez de algo que machuca. Permita-se desfrutar das boas lembranças. Dê a si mesmo o direito de sorrir ao recordar momentos engraçados do passado. Permita que seu coração guarde não apenas os últimos dias ou os momentos difíceis, mas toda a riqueza do relacionamento. Todos os presentes que trocaram no tempo que tiveram juntos. O caminho para a cura da culpa não é um caminho que deve ser percorrido sozinho. Embora às vezes pareça que ninguém pode compreender a profundidade de sua dor, o apoio de outras pessoas pode ser a âncora salvadora que o ajudará a se manter firme nos momentos mais difíceis. Muitas vezes temos medo de falar sobre nossos sentimentos com nossos familiares. Achamos que podemos entristecê-los com nossa dor, lembrá-los da própria perda ou simplesmente ser mal interpretados. Mas sentimentos compartilhados se tornam mais leves. Quando falamos sobre nossa culpa e nossos arrependimentos,
Muitas vezes descobrimos que outros membros da família sentem o mesmo. Existem grupos de apoio onde pessoas que perderam entes queridos se reúnem. Nesses grupos, você pode conhecer pessoas que estão passando por experiências semelhantes, que compreendem seus sentimentos sem necessidade de muitas explicações. Lá, você pode ouvir histórias de outros, aprender como enfrentaram sua dor e culpa e quais caminhos encontraram para a cura. Hoje, existem muitas comunidades online onde as pessoas compartilham suas histórias e se apoiam mutuamente. Isso é especialmente importante se na sua cidade não houver grupos de apoio ou se você ainda não se sentir pronto para falar sobre seus sentimentos pessoalmente. Essas comunidades estão disponíveis 24 horas por dia, então você sempre pode encontrar alguém disposto a ouvir, mesmo no meio da noite, quando a culpa parece mais intensa. Não se deve esquecer do apoio profissional. Psicólogos e psicoterapeutas que trabalham com luto e perda possuem ferramentas e técnicas especializadas que podem ajudá-lo a atravessar esse período. Eles podem oferecer uma nova perspectiva sobre a situação, ensinar maneiras de lidar com os intensos ataques de culpa e sugerir formas de preservar uma memória luminosa da pessoa querida. Lembre-se de que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É um sinal de sabedoria e de cuidado consigo mesmo. É a prova de que você está pronto para seguir em frente, pronto para trabalhar para transformar um sentimento de culpa destrutivo em uma lembrança cheia de luz da pessoa que você amava e continua amando. Cada um de nós percorre um caminho único de cura em relação à culpa pelos entes queridos que partiram. Lembre-se de que não há um único cronograma ou roteiro correto para esse processo. Algumas pessoas precisam de meses para começar a soltar os sentimentos pesados, enquanto outras precisam de anos. E isso é absolutamente normal. Cada um tem seu próprio ritmo, sua própria maneira de vivenciar essa experiência. No momento em que parecer que a dor e a culpa nunca irão embora, é importante lembrar que você já está dando os primeiros passos para a cura. O simples desejo de compreender seus sentimentos, a disposição para falar sobre eles e a busca por formas de se reconciliar com o passado já são grandes passos à frente. Cada vez que você se permite lembrar algo bom, cada vez que se permite sorrir diante de uma lembrança leve, isso também é um passo para a cura. Tente imaginar o que a pessoa querida que partiu desejaria para você. Certamente ela gostaria de vê-lo feliz, tranquilo, vivendo plenamente. Ela gostaria que você se lembrasse dela com carinho e amor, e não que se torturasse com culpa. Afinal, o verdadeiro amor é o desejo do bem e da felicidade do outro, mesmo quando já não estamos juntos. Você pode manter viva a memória da pessoa querida de muitas formas, através de boas ações, continuando o legado dela, compartilhando histórias sobre ela com outras pessoas, mantendo as tradições familiares. E essa memória pode ser leve, calorosa, reconfortante, em vez de dolorosa. Lembre-se de que a cura não é uma traição à memória de quem partiu. Não significa esquecer ou deixar de amar. Significa aprender a seguir vivendo, carregando no coração o amor e a gratidão por tudo o que compartilharam. Significa permitir-se ser feliz, porque é exatamente isso que a pessoa que você perdeu gostaria para você. Cada novo dia é uma oportunidade para dar mais um pequeno passo rumo à aceitação e à paz. E mesmo que às vezes pareça que você está dando um passo para trás, isso também faz parte do caminho. O mais importante é não ficar sozinho com esses sentimentos. A ajuda existe, o apoio está disponível e você merece aceitá-los e permitir-se curar. Obrigado por estar aqui hoje e por dedicar seu tempo para falar sobre sentimentos tão profundos e complexos. Se esta conversa ressoou em seu coração, se ajudou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre temas importantes, sobre aquilo que nos toca a todos, e fazemos isso com cuidado e honestidade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder novos vídeos. E nos comentários você sempre pode compartilhar sua história ou sugerir um tema para a nossa próxima conversa. Cuide-se bem e lembre-se, você não está sozinho neste caminho.